Olá, graças e paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Bem-vindo de volta ao canal para edificar. Espero que você esteja sendo edificado. Espero que outras pessoas também estejam sendo edificadas através da palavra ministrada aqui. Hoje eu queria falar sobre nome de Deus ou nomes de Deus. Eu sei que existe muita confusão, às vezes dúvidas também surgem, né? Alguns irmãos têm dúvidas sinceras sobre isso. Eu queria começar com você lendo o livro de Êxodo. É a primeira vez praticamente em que se menciona essa questão do nome de Deus. Vamos lá? Êxodo 3, versículo 6 diz assim: Disse mais, Deus falando com Moisés: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse Moisés a Deus: Eis que quando vieram os filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Deus disse mais ainda a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então observe. Aí nesses versículos, primeiro ele diz: Eu sou o que sou. No hebraico, alguns dizem que é Ehyeh, Asher Ehyeh, que dá uma ideia de um Deus infinito, de um Deus autossuficiente e de um Deus eterno. Daí também vem um outro nome, mais comum do que eu sou, que é Jeová ou Yahvé. Existe inclusive alguma discussão entre alguns que dizem que o nome correto é Jeová, outros dizem que o nome correto é Yahweh, e por aí vai. A princípio, eu queria chamar sua atenção para esse versículo aqui. No versículo 15 ele diz: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quando ele começa a dizer aqui, no versículo 15, ele já não repete o eu sou. Ele fala o Senhor, que sabemos, ou seja, que eu sei que grande parte dos cristãos não sabe, e é por isso que eu quero trazer isso também para conhecimento de outros irmãos em Cristo. O nome aqui, no hebraico, não é Senhor. Não é aquela palavra Adonai, no hebraico, e que tem o equivalente Kyrios, no grego. Que geralmente esse Kyrios, a gente fala que é Kyrios, mas é Kyrios, é um Y com esse som mesmo, que você está ouvindo. Kyrios. Porque o Y, tanto no grego quanto no alemão, ele tem um som de U. Então não é Kyrios nem Kyrios, é Kyrios. Alguns escrevem Kyrios, mas deixa essa questão para depois. Esse nome que aparece aqui no hebraico, em Êxodo 3,15, é o tetragrama YHWH, assim na nossa língua, né? Seria no hebraico, que é da esquerda para a direita, Yod, Re, Vav, Re, que seria o equivalente, né? O Yod Y, Re seria o H, e o Vav seria o equivalente ao W. Forma o YHWH, e a Vé é o Jeová. A gente, hoje, várias traduções da Bíblia traduzem como Senhor, todo em caixa alta, algumas Bíblias, outros Jeová, certo? Até aí tudo bem? Então você percebe, primeiro ele fala que é eu sou o que sou, mas logo em seguida ele diz que o seu nome é Jeová. Vamos pular agora para o capítulo 6, versículo 2. Falou mais, Deus a Moisés, ele disse: Eu sou o Senhor. Olhe de novo. Eu sou o Senhor, eu sou o Yahvé, o Jeová. Apareceu a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Ou seja, ele se revelou no passado como El Shaddai. Até ali era El Shaddai. Mas agora para Moisés, depois que ele diz eu sou o que sou, ele diz: Eu apareci a Abraão, Isaac e Jacó como El Shaddai, mas pelo meu nome, olha Deus falando, pelo meu nome, o Senhor, ou pelo meu nome, Jeová, ou
Yahvé, não lhes fui perfeitamente conhecido. Então, por esses textos, a gente entende que Deus tem sim um nome pessoal. Alguns de nós, né, cristãos, têm uma dificuldade, uma resistência, porque pensar, mas quem ensina isso é aquela seita. Esqueça o que diz a seita e vamos para a Bíblia. Não importa o que a seita está ensinando aí. Aliás, eu quero falar um pouco depois sobre isso. Mas o que a Bíblia nos mostra? A Bíblia nos mostra que Deus, ele se apresenta dessa maneira. Ele se apresentou como El Shaddai, ele se apresentou como eu sou o que sou, mas ele mesmo diz, pelo meu nome, não fui perfeitamente conhecido pelos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Mas agora ele se revela a Moisés e agora ele se revela ao povo de Israel. Tem um salmo também que diz, eu sou o Senhor, esse é meu nome. Então Deus, pela segunda vez, ele diz, esse é o meu nome. Segunda ou terceira, né? Ou até mais vezes. Mas especificamente esse nome que foi traduzido para a nossa língua como Senhor, que não é o mesmo Adonai, certo? Que não é o mesmo Kyrios no grego, é Yahvé ou Jeová, é o tetragrama. Ele revela nesses momentos em que ele mesmo declara, este é o meu nome. Tem um outro salmo, se não me engano, que ele diz, o meu nome é Já. Fizeram até uma música aí, como se esse Já fosse Deus age já no momento, e não tem nada a ver com isso. Mas a música se tornou popular, né? Muita gente cantou aí, eu sei que o seu nome é Já, determine a vitória nesse momento, nessa hora, por quê? Porque a pessoa pensou que Deus disse meu nome é Já, porque ele vai operar nesse momento, nessa hora, mas não é isso. Já, ou Já, é uma abreviação, uma encurtação do nome Yahvé. Já ou Já. Vocês já viram os Rastafari, né, falar que são filhos de Já ou Já? É a mesma coisa, é a mesma derivação do nome hebraico de Deus. Agora eu quero falar de outras questões aqui. Eu vou ler uns textos aqui, muito rápido, porque para a gente entender, muita gente diz que o nome de Deus é Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Jireh, etc. e tal. Só que eu queria dizer a você, meu irmão, que esses nomes não são nomes de Deus. A gente vai ler os textos para entender. Por exemplo, Êxodo 15, 26, Deus disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Aí daqui tiraram, eu sou o Jeová Rafá. Mas Deus está somente declarando que ele é o Deus que sara eles. Ele não disse, meu nome é Jeová Rafá. Ele disse, eu sou o Senhor que te sara. Então aqui, diferente das passagens que nós lemos, Deus não diz que o meu nome é. Ele diz, eu sou o Senhor que te sara. Outro, Jeová Tzidkenu, ou seja, Jeová Justiça Nossa, que é nome de Deus. Vamos ler o texto, a gente vai ver que não está falando de Deus. Está falando do Filho de Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantaria Davi um renovo justo. Sendo rei, reinará, e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o nome com que o nomearão. O Senhor, justiça nossa. Ou Jeová Tzidkenu. Então você vê que aqui nesse texto de Jeremias não está dizendo que é o nome de Deus. Está dizendo que o descendente de Davi que Deus levantará será conhecido como o Senhor, nossa justiça. Então, já vimos dois aí que não está falando que é nome de Deus. Certo? Outro é Jeová Chamar. Em Ezequiel, no último capítulo, ele vai falando sobre a divisão das tribos de Israel. Cada um vai ficando com uma parte, há uma medida na cidade. E aí no último versículo ele diz, 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será o Senhor está ali. Jeová Chamar. É o nome de Deus ou o nome da cidade? Então, Jeová Chamar não é nome de Deus. É o nome da cidade. Vamos para um dos primeiros, Gênesis 22, 14. Jeová Jireh, né? A gente fala isso. Jeová é o Deus da provisão. Vamos ler o texto. Eu vou ler só esse versículo. Ele chamou Abraão, o nome daquele lugar, o Senhor proverá.
É o nome de Deus ou o nome do lugar? Lê a narrativa de Gênesis 22, em que Deus pede Isaac em sacrifício. Você chega nesse versículo 14, e aqui diz que Abraão chamou o nome daquele lugar, o Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje, ou seja, hoje, quando foi escrito, no monte do Senhor se proverá. Percebeu? Primeiro Abraão dá um nome ao lugar. E por conta disso, na tradição, até aquele momento em que foi escrito o livro de Gênesis, se falava no monte do Senhor se proverá. Então ninguém está dizendo que o nome de Deus é Jeová Jireh. Tá? Outro, Jeová Nissi, o Senhor nossa bandeira. Então disse o Senhor a Moisés, você vai abrir Êxodo 17, 14. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o nome do altar, o Senhor a minha bandeira. Então o nome Jeová Nissi não é nome de Deus, foi o nome do altar que Moisés edificou. Perceberam, irmãos? Que a gente muitas vezes repete coisas por tradição, sem ir buscar, sem nem se perguntar, sem imaginar que existe alguma coisa diferente. Pois está aqui. Se você tiver mais sugestões de nomes de Deus que aparecem aí em canções, em pregações, coloque aqui nos comentários. Eu só quis colocar estes como exemplo, para a gente ver que geralmente foi o nome de um lugar, ou até mesmo o nome de relacionado a um evento, e não o nome de Deus. E aí a gente vai e fala o nome de Deus. E um deles era o nome do Filho de Deus, e não do próprio Deus. Tá? Aí, onde é que nós podemos chegar, né, concluir de tudo isso? Eu falei que ia falar de uma pessoa, de uma certa religião aceita, que diz que eles são os únicos que pronunciam corretamente o nome de Deus. Na cabeça deles, né, na mentalidade deles, na crença deles, somente eles estão salvos, somente eles têm a verdade. Aí eu fico imaginando, antes de 1880 e alguma coisa, todo mundo para trás estava errado porque não sabia qual era o nome certo de Deus, e a partir dessa data, desse final do século XIX, até hoje, só eles estão salvos? Tem um outro grupo, né? Esse grupo diz que o nome de Deus certo é Jeová. Existe um outro grupo, outros grupos, e dizem que só eles sabem o nome certo de Deus. E voltando, para não esquecer, esse rapaz que disse que o nome certo era Jeová, ele disse que a gente tinha que falar o nome certo para falar com Deus, porque Deus não iria saber de que Senhor você estava falando. Ele deu como exemplo, se eu passo na rua, alguém chama, Senhor, vem aqui, Senhor, Senhor, eu vou passar direto porque eu não sei quem é que está chamando. Mas se ele chamar pelo meu nome, né? Senhor André, aí eu vou ouvir e vou saber. Aí ele quis dizer que para Deus é a mesma coisa. Falar Senhor, Senhor, Deus não vai saber que é ele. Deus só vai saber que você vai falar com ele se você citar o nome de Jeová. Faz sentido para você isso? Verdade. O Deus soberano, onisciente, onipresente, onipotente, que conhece os corações, não vai saber que você está se dirigindo a ele? Deus precisaria você pronunciar corretamente um nome, e até a questão de pronúncia, irmãos. Nem todo mundo sabe como era o hebraico da época, né? Para saber como é que se pronunciava o tetragrama. Então, essa questão de nome de Deus, a gente tem que ficar tranquilo em saber que se você se dirige a Deus, fala com ele, o chama de Pai, como Jesus ensinou, ele vai te ouvir, ele vai responder, ele vai agir com todo o seu poder e toda a sua generosidade em fazer o bem. Se você invocar de todo o coração, com sinceridade, a Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas vai invocar o nome corretamente, o nome certo. Deus está sondando o seu coração. Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Como você está invocando a Ele. Com fé. Crendo realmente no Deus a quem você serve. E Deus vem em seu auxílio, vem em seu socorro. Porque o nome de Deus está acima de tudo. E apesar disso tudo, de o nome de Deus estar acima, Ele quis que o Filho dele, Jesus, tivesse o nome acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Espero que você entenda essa questão dos nomes, espero que você entenda a questão do nome,
E espero que você tenha uma relação com o nome, mas não o nome que eu estou falando escrito, mas a pessoa de Jesus, a pessoa de Deus. Se relacione com esse Deus maravilhoso. E você vai ter experiências maravilhosas para contar, para anunciar, para edificar, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.